Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de mais uma derrota do Corinthians. Cara, já tá chato isso aí. Todo jogo a gente passa uma vergonha danada, o time não joga bem, não performa bem e cada contratação do Corinthians parece que é uma pior que a outra. Vamos falar um pouquinho sobre Juventude 2, Corinthians 1. Tem um jogo de volta ainda. Graças a Deus conseguimos um golzinho no final do jogo. Fica com a gente, fica com o corintiano em forma. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse resultado. Primeiro que é vergonhoso, o Corinthians, toda vez a gente enfrenta times que tem uma folha salarial muito inferior à nossa e a gente jogar o futebolzinho que a gente joga, né? Vamos falar a verdade, Juventude tem um time bom, regular, time para disputar, para não cair. Sendo realista, né? Eles estão muito bem no Campeonato Brasileiro, em comparação ao time e o tipo de contratação que eles fazem. Ontem o jogo era fora de casa, todo mundo sabia que o jogo ia ser complicado, principalmente pelo péssimo time que a gente tem. Cara, que jogo bosta que a gente fez ontem. Que jogo horrível. Primeiro tempo, praticamente a gente não chutou pra gol. Primeiro tempo a gente não fez nada. Nada. A gente até deu uma pressãozinha ali, teve uma hora. Mas aquela pressãozinha leve, cruza uma bola, tenta um chute e tal. Só isso. Mas o Juventude praticamente dominou ali o primeiro tempo. Mas também não fez muita coisa, né? Vamos falar a verdade. Chegou no segundo, é o que sempre acontece com o Corinthians. A gente espera tomar 2 gols pra gente começar a apertar os caras. Aí cruza, aí chuta, cabeceia, lá dos laterais vão pra linha de fundo. Cara, que jogo horrível. Isso dá um desgosto. Dá um desgosto ver um time desse jogando com a camisa do Corinthians. Vamos lá. Esse negócio de poupar jogador já tá me deixando puto da vida. Porque a gente poupa jogador quando o nosso time titular é bom. E o nosso time titular também não é bom. A gente poupa jogador. Poupou jogador, aí o que acontece? Chega no Brasileiro não ganha. Eu nunca vi isso. Se o nosso time titular, com Garro, com outros jogadores, ele ganhasse os jogos no Campeonato Brasileiro, ótimo. Colocaria até o Sub-17 para jogar as Copas. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Ontem, de novo, a gente poupou o jogador e o jogo foi uma porcaria. Cara, pra mim, a gota d'água é contra o Flamengo. O Flamengo tem um time muito superior ao nosso, mas a gente joga dentro de casa. O Corinthians tem a obrigação de ganhar. Não vem com esse negócio que, empatar tá bom, que é o Flamengo, empatar tá bom. Não tá bom empatar contra o Flamengo. Tem que ganhar o jogo. O Corinthians tá jogando dentro de casa. O Corinthians tem que fazer o jogo, tem que dar vida, tem que ganhar esse jogo. O Flamengo, pelo que me consta, eles vão poupar alguns jogadores e tem vários machucados. Mesmo assim, o time dos caras é melhor. Mas assim, a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo. Agora, ontem contra o Juventude, cara, que jogo péssimo. Como cansa assistir esses jogos do Corinthians. Como cansa, cara, dá um sono do caramba. Porque a gente, como corintiano e como torcedor de futebol, a gente chega uma hora que a gente parece que a gente é idiota, né? Que a gente é trouxa. Que a gente fica acordado até certas horas, ou fica assistindo jogos que a gente nem deveria fazer. Porque isso aí tá sendo uma perda de tempo do caramba. Porque a gente fica torcendo, fica assistindo o jogo, e todo jogo é uma porcaria do Corinthians. Cara, que jogo revoltante ontem. Pô, o Juventude ainda tava sem alguns jogadores ontem, pô. Não jogamos nada. A gente tem que estar com 3 centroavantes. Cara, começo a achar que, tipo assim, o esquema de jogo do Corinthians que tá errado, mano. Porque é impossível. Eu sei que vão falar assim, mas o Yuri é ruim, não sei o que é ruim. Mas todo mundo é ruim. Olha os outros times que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Todo mundo é ruim. Caramba. Até quando a gente vai ficar passando de fase, empatando e pênalti? Empatando e pênalti. E aí? Até quando? Ontem de novo, tomamos porra. Ontem, na minha opinião, o primeiro gol foi culpa do André, do zagueiro. Cara, não tem como a gente tomar um gol daquele. Gol infantil, meu. A gente tomou o primeiro gol infantil. Aí chega no segundo, muitas pessoas falaram, impedimento. Não tava impedido. Não tava. Eu vou até colocar o lance aqui pra vocês direitinho, mas não tava impedido, porque quando o jogador faz o cruzamento, o jogador que fez o gol, ele tá impedido, mas a bola não vai pra ele. A bola vai pra um outro jogador que dá de cabeça, dá uma casquinha de cabeça, e aí na hora que ele dá a casquinha, o jogador já não tá impedido, porque o André dá condição de novo pro jogador. E aí, o Hugo falhou, na minha opinião não falhou. Sabe por que não falhou? Porque vários goleiros tomam gols desse jeito. Como várias vezes eles também fazem defesas desse daí. O jogador sai na cara do gol, quando ele chuta em diagonal, ele chuta forte e rasteiro. Até o goleiro cair, na minha opinião não foi falha do Hugo. Até porque, vamos falar a verdade, se não é o Hugo no primeiro tempo, a gente tinha tomado pelo menos uns 2 gols. Pô, o Hugo tá fazendo umas defesas que é digno de goleiro de seleção. O Hugo tá defendendo umas bolas. Cara, ontem fez uma defesa lá que até eu fiquei impressionado. Cara, você não vê nem goleiro europeu fazer defesa dessa.
Porque ele sai na jogada, ele sai com o olho aberto, olhando o jogador e a jogada, ele estica o braço certinho onde a bola vai, sabe? São defesas que engrandecem o atleta. Ele é um puta de um goleiro, é um ótimo jogador e, na minha opinião, super humilde. Você vê como que ele trata, como que ele joga, você vê que em nenhum momento parece que ele tá se sentindo o cara. Ele é o goleiro certinho pro Corinthians, ele é o cara pro Corinthians. Então, assim, mais uma vez o Hugo salvou. Mais uma vez a lateral esquerda foi um problema. Desculpa, eu vou falar de novo pra vocês. O Corinthians, para jogar com 3 zagueiros, o Corinthians tem que ter 2 laterais que avançam. É como se fossem os pontas. A gente já viu isso em outros times, gente. Ninguém tá inventando a roda. Quando você joga com 2 zagueiros, ou com 3 zagueiros, você tem que ter laterais que avançam bastante. Aí você bota o Hugo. Cara, tem o Denner, se eu não me engano é Denner. Tem 16 anos ou 17, tá na categoria de base. Desculpa, aquele moleque não joga mais que o Hugo. Cara, mano, o atleta não tem culpa, quem contratou que é o culpado. Porque ele não é jogador pro Corinthians. O que eu faria com o Hugo é o seguinte, como é um jogador alto, tem bom passe e tudo, bota o Hugo de terceiro zagueiro. Entendeu? Você acha que o Denner não tem condições de jogar no lugar do Hugo? Simples assim. Eu acho que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Cara, pra jogar o Hugo, o Corinthians precisava jogar então com 2 zagueiros, não precisava jogar com 3. Fora que, vamos falar a verdade, a gente joga com 3 zagueiros e 2 volantes. E na maioria das vezes os 2 volantes estão tão travados lá atrás que a gente fica com 5 lá atrás. E aí a gente conta com o Hugo, que jogou ontem, são 6 lá atrás. Aí joga o Mateuzinho, que ontem fez uma péssima partida, 7 atrás. Como que a gente ganha um jogo? 7 jogadores na defesa, como que a gente ganha uma partida desse jeito? E não adianta reclamar de Coronado, caramba 4. O Corinthians contrata sempre errado. Sempre errado. Sabe, tipo, assiste os jogos do Corinthians. Pô, ninguém tá inventando nada. Assiste os jogos do Corinthians e assiste dos outros times. O Corinthians precisa de ponta, jogador rápido, de drible. É isso que o Corinthians precisa. Ah, o Michael foi pro Flamengo. Foi. Mas o Corinthians precisa de um jogador igual o Michael. Se o Corinthians tivesse ontem em outros jogos jogadores igual o Michael jogando na ponta direita, na ponta esquerda, cara, olha a diferença que o Thales Magno faz quando ele joga. Olha a diferença que ele faz. Às vezes a gente tem mania de botar tudo a culpa no centroavante. Ah, o Yuri não presta, esse Hector Hernandes contratou também não presta, o Pedro Raul não presta. Sim, eles perdem gols incríveis, cara. Que a minha filha faria um gol daquele. Só que assim, vamos falar a verdade. Cara, o Corinthians não avança pelas pontas, não avança, não tem aquele jogador driblador. Tinha o Wesley, mas o Wesley cresceu na cabeça dele que ele era um Mbappé de Itaquera e o cara morreu, não jogou mais nada. A gente precisa de pontas. Agora tá contratando o Arthur Cabral, beleza, bacana. Aí vai colocar o cara lá no lugar do Yuri Alberto. Sem ponta de novo? E quem joga nas pontas? Gente, olha 2015 como que a gente jogou. O Malcom numa ponta, o Malcom era super rápido e super driblador. Quem era o lateral esquerdo? O Arana, super rápido, driblador, chutava. Quem jogava na ponta? Na outra ponta, jogava o Jadson. Na época de 2015, o Jadson era rápido, nunca foi um velocista. Mas o Jadson entendeu como que o Corinthians jogava. Agora, caramba, pega todos os times do Corinthians. Todos os times do Corinthians que foi campeão, ou pelo menos jogou bem. Tinha pontas. Cara, chega a dar saudade. Eu vou falar uma coisa que vocês vão me xingar, mas dá saudade até do Cleison, que jogou hoje no Cuiabá. Porque o Cleison era ciscador, mas pelo menos naquela ponta, vários jogos ele fez boas partidas ali, fazendo aquilo que o Corinthians precisa. Cara, o Corinthians não tem um jogador desse jeito. Thales Magno, só que assim, é fácil de marcar, porque os caras sabem que o Corinthians não tem outra válvula de escape, eles vão marcar o Thales Magno. Aí tem que aparecer o Coronado, o Garro. Que centroavante, gente, desculpa, não dá pra contar. Os caras são numa péssima fase. O Corinthians não sabe jogar sem centroavante. Só centroavantes, só times com centroavantes fazem bons jogos. Gente, parece que a gente esqueceu de como a gente foi campeão da Libertadores, né? A gente não tinha centroavante. Ah, os jogadores eram melhores. Eram, com certeza, muito melhores. Mas eu posso estar enganado, a gente jogava com o Jorge Henrique e o Sheik na frente. Na meia jogava 2, era o Danilo e o Alex. A gente não precisa inventar a roda de novo. Faz o simples. Se não tem dinheiro para contratar, não contrata. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Pelo que eu li ontem, 15 milhões de euros por 50% do jogador, do Arthur Cabral.
E vir pra esse time aí, complicado, hein? E outra, vamos aprender a negociar. O jogador mal é reserva lá no Benfica. O Benfica pagou 20, 25, o problema é deles. A gente pagou, sei lá, 30 pelo Pato, teve que vender por 5. Cada um com seu prejuízo. Se o cara não tá rendendo lá, deixa o cara ficar na reserva. Ofereço 10, quer os 10? Não quer, então deixa ele aí na reserva. É assim, tem que aprender a negociar, gente. E o Corinthians não tem esse dinheiro. Na boa, sendo bem sincero, pega esses 15 milhões de euros, contrata pelo menos um ponta, mas bom driblador. Olha o Botafogo, eu sei que o Botafogo tem a SAF, tem o endinheirado do John Testor lá, tratou o Almada, que é um meia, um ótimo meia, né? E contrata vários jogadores ali, tem jogadores que o Botafogo contrata barato, mano. E a gente continua gastando dinheiro à torta direita. E esse é mais um Corintiano em Forma. Eu peço para você colocar aqui nos comentários o que você achou dessa partida do Corinthians. Vergonha é pouco, porque o que a gente tá passando no Campeonato Brasileiro, desculpa, para um clube que investiu tanto assim, é muito desagradável para nossa nação. Eu peço para você se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos corintianos e dê aquele like para aumentar a nossa comunidade do Corintiano em Forma, tá bom? Fica com Deus, fica com o Corintiano em Forma, até mais, valeu!